Beleza? Estamos no ar! Salve, salve galera! Estamos começando mais um Comentando RPG especial de Lore Sheets do V5. Para quem ainda não sabe ou está acompanhando, a Galápagos já traduziu a quinta edição do Vampiro à Máscara e está adotando o Lore Sheet como ficha de conhecimento ou ficha do conhecimento. Eu não estou lembrado como SD ou do que seja, mas é ficha de conhecimento. E vocês usem o que vocês acharem interessante. Eu e o Rafael, a gente já aqui meio que admitiu que não consegue mais se desvencilhar da expressão em inglês, né, Rafael? Puta, pior que é foda. A gente que tá jogando desde a versão em inglês, a gente não consegue se livrar. Até o pilar eu ainda continuo chamando de touchstone. O pilar eu consegui, agora Lore Sheet é foda, agora Lore Sheet não dá. Nó. É difícil se desvencilhar. Boa. Olha aí, galera, já chegou em peso aqui. Aí, ó. Opa, show de bola. Grande Tati, também da comunidade. Eu gosto. Beijo. Bom, gente, deixa eu fazer aqui as explicações e também apresentações. Vocês estão vendo aqui essa figura linda, maravilhosa, lindo demais, gostosão, Lobo Boss, dividindo aqui o espaço com a gente. Pensei que você tá falando do Rafa, eu tô aqui tipo, meu Deus, sou eu? Não, meus olhos estão brilhando pra você. É isso, primeira meu Deus vista. do céu. Ai, meu Deus, pera aí, deixa eu, nossa, vou passar até creminho no cabelo aqui, ó, pra poder pensar. Então, e aí, pessoal? Muito bom, boa noite pra todos que estão aí. Tati, Daniel, um beijo pra galera que for ver isso aqui no YouTube, um beijo pra vocês. Bom, faz o jabá agora, faz o jabá no final, como é que você... À vontade, aqui é solto, vamos dar bala. Eu sou taverneiro lá no Garage Saloon, vocês conseguem me achar aí como Lobo Loz em qualquer rede social. Eu faço minhas lives de ilustração, quem me conhece pela comunidade sabe que eu ilustro pra produções autorais em Vampiro à Máscara, quinta edição, pelo cenário Crônica de São Paulo. Ou seja, se tiver magenta sou eu, tá? Tipo, é basicamente isso. Se tiver magenta sou eu. E... eu tô iniciando meus trabalhos lá na plataforma Trovo também, que é a Twitch Verde. Vocês me encontram lá também. E me acompanhem. Lobo Loz em qualquer rede social. Lobo Loz no Google, vocês conseguem me achar. E é isso aí, velho. Tamo aí na pegada. Galera, Bora. eu tenho que dizer o seguinte, é verdadeiro isso que o Lobo falou da questão do magenta, que até quando a Outstar estava falando do trabalho dele lá no World of Darkness News, ela disse, não, eu reconheci só pelo tom de cor. Caralho, velho, aquilo ali fez o meu dia, assim, eu olhei e falei, caralho, um ano depois daquele bagulho, tipo, a pessoa lembrou, velho, isso é muito bom, cara, sério, isso é muito bom. Isso foi um jogo muito bom da sua parte. Cara, nossa, eu me sinto muito... Eu normalmente como artista, eu fico pensando... Foi do caralho. Então, eu como artista eu ficava olhando pro negócio assim e falava assim, cara, porra, essa ideia foi muito boa, por que eu não tive essa ideia? O Magenta é um do que eu olho e falo assim, caralho, eu tive essa ideia, velho, porra, tá aí, velho, tô feliz pra caralho. Porra, muito bom. Show de bola. Eu te confesso que eu fiquei rindo quando ela falou, que ela é a tua marca registrada, ela confirmando a marca registrada. Marca registrada, porra, isso, velho, sabe? E vamos ter Magenta no V5 até, mano, enquanto a Crônica de São Paulo tiver aí, velho, é que tava falando com o pessoal agora há pouco, tá sendo gostoso pra caralho produzir pra comunidade, tá sendo gostoso pra caralho produzir, conversar com essas pessoas. Tá sendo uma época maravilhosa de acompanhar o mundo das trevas, na boa. Tipo, eu tô nesse mundo já há uns bons quase 20 anos, mais de 20 anos. Então, porra, tô feliz, velho, tô feliz. Show. E claro, com a presença constante de nosso oráculo, Rafael Oliveira. Fala, galera. Eu não sei vocês, por mim eu abro uma enquete agora e a gente troca a bandeira de São Paulo pra colocar a cor magenta, porque vale a pena. Cara, é isso, nossa, cara, vai ter votação amanhã, eu vou pregar isso em cada poste. Tá tudo ótimo. É tudo ótimo, acabou, eu vou ter agora um desafio de vida, que é um objetivo de vida, acabou. Boa. Bom, gente, como... Mudar a bandeira de São Paulo pra magenta. Acabou, é isso aí. Bom, nosso encontro aqui é em torno, como eu disse no começo, das Lore Sheets do V5. Nós já passamos pelas Lore Sheets do livro básico do Vampiro à Máscara.
Também já passamos pelas do suplemento Anarco e do suplemento Camarilla. E hoje estamos dando continuidade às lore sheets do Chicago by Night, que é um suplemento bem interessante. Não sei se alguém vai chegar a jogar, mas tem tanto conteúdo lá que dá para usar em qualquer outra parte do mundo, que vale a pena uma leitura. Não só pelo clã La Sombra, que é introduzido através dele, mas tem conteúdo pra dedéu que dá para usar em outras cidades, inclusive essa lore sheet que nós vamos conversar hoje, que é sobre a rede Malk, que foi intitulada na lore sheet como A Teia. Tem inclusive uma questão de tradução que eu achei engraçado, daqui a pouco eu comento. Mas enfim, nós antes, para quem já acompanha a gente há algum tempinho, estávamos comentando 3 lore sheets por vez, baixamos para 2. Hoje vamos começar comentando só sobre uma, porque eu tenho percebido que os comentários têm se esticado bastante. Na semana passada a gente gastou mais de 1 hora só falando do livro de Nod, e eu pensei, para não prejudicar as lore sheets seguintes, para se dedicar uma de cada vez. Aí a gente se dedica de corpo e alma, mergulha, faz o que bem entende sobre essa. E olha que essas daqui, o próprio Lobo já me disse que se deixar vai até de manhã, né, Lobo? Vixe, nossa, pelo amor de Deus, me segura, gente, me segura. E vocês já me conhecem. Vai juntar eu e o Rafa, então a gente vai até... Nossa, velho, na boa, a gente vai continuar no Discord. Já bota o moleque pra dormir antes agora. Já tira as crianças da sala, porque vai ser. Boa. Bom, então, gente, vamos começar. Como eu disse pra vocês, essa lore sheet, que em inglês é The Cobweb, estou traduzindo... Não estou traduzindo, porque já é uma expressão traduzida em edições anteriores, principalmente no livro do Clan Book, Malkavian, cujo Cobweb foi traduzido como A Teia. E essa ficha de conhecimento ela é exclusiva para personagens de Malkavian. Então quem for Ventru, quem for Toreador, pode sartar fora, que não é para vocês. É só para doido mesmo. Então, vamos falar então sobre essa teia que, como eu disse, tem tudo a ver com a rede Malk. Vamos aqui inicialmente passar pelo conteúdo que eu geralmente, minha fonte de informação é o White Wolf Week, que tem muita informação interessante lá. Quem tiver algum domínio de inglês, dá um pulo lá. É impressionante a quantidade de informação que tem lá. Não é tudo, claro, mas tem o suficiente para você pensar ideias ou pensar informações que sejam interessantes às suas campanhas ou aventuras de Vampiro à Máscara ou Mundo das Trevas em geral. Então, vamos iniciar por esse conteúdo que tem lá no White Wolf Week. Primeira parte. Devo dizer que todo esse conteúdo foi baseado no Clan Book, como eu disse, só que revisado, não é o da segunda edição, viu, galera? Quem for depois procurar, tudo isso que eu vou ler aqui tá lá no Clan Book revisado. Vamos lá. Até dentro do clã, alguns compreendem a natureza e propósito da rede. Embora todos concordem que o próprio Malkav está de alguma forma envolvido, uma das teorias mais populares é que Malkav não mais existe em uma forma física, mas em vez disso é uma entidade psíquica. Malkav é a rede. Outros alegam que a rede foi criada por ele de forma que ele pudesse usar todos de suas crias, como os olhos e ouvidos dele, no mundo mortal. Eu vou começar com os comentários com o Rafael, porque o Rafael já fez 2 comentários anteriores aqui durante os lore sheets do V5 sobre o paradeiro do Malkav. Sendo assim, Rafael, reproduz aí pra gente. Vamos lá. Bom, primeiro, apesar da Cobweb ser uma lore sheet exclusiva de Malkav, é importante perceber que ela não é uma lore sheet de linhagem, né? Porque depois ainda vai aparecer essa mecânica de linhagem. Acho que a hora que a gente for falar mais especificamente no Cult of the Blood Gods, a gente dá uma entrincheirada nessa mecânica. Mas assim, já vou adiantando, apesar de ser exclusiva de Malkav, não é lore sheet de linhagem. E sobre o paradeiro do Malkav,
tem aí duas possibilidades e elas não são excludentes. A primeira teoria é de que o corpo do Malkavi está enterrado em algum lugar em Jerusalém, né? Vocês vão ver isso em Jerusalém by Night, se eu não me engano, é no Jerusalém by Night, lá do Idade das Trevas, da segunda edição. E aí diz que o corpo do Malkavi está lá. E aí eles fizeram essa referência por causa da síndrome de Jerusalém, que é uma síndrome real das pessoas que visitam Jerusalém e começam a ter esses delírios religiosos do local. Essa é um transtorno real, existe mesmo. As pessoas ficam meio doidas quando elas vão para Jerusalém. Independente disso, tem também a versão da história que o Malkavi ele seria a própria rede malkaviana. Em algum momento ele se fundiu com a criação dele, se é que ele realmente criou essa rede, e aí é ele quem está fazendo essas conexões. E aí ou ele ajuda essas comunicações a acontecerem, ou ele próprio manipula as coisas, ele próprio manda suas mensagens através da rede também. Boa. Lobo? Eu tenho essas impressões, né? Na parte da lore, eu gosto muito de... Apesar de ter muita coisa escrita, apesar de ter toda uma base na questão da história, eu sempre trato da maneira que o Beckett sempre falou, né? Tipo, que é a história do narrador que não é confiável, né? Do narrador não confiável. Então, assim, eu acredito que serve para propósitos do corpo dele estar em Jerusalém, faz total sentido pelas experiências que as pessoas têm em Jerusalém, e dá para se usar esse mesmo propósito, mas eu adoro a parte dessa natureza da rede de loucura ser o Malkavi, né? Então, se existiu um antediluviano, se realmente existiu uma criatura dessa, e a gente agora, depois de Semana dos Pesadelos, a gente não duvida de mais nada, né? Porque já tá, pelo menos, essa parte da história tá bem firmada, ele seria muito acho que a evolução do ser dele seria exatamente estar dentro de todas as crias dele, sabe? Tipo, de sempre estar perdurando nas linhagens, o que faria sentido até mesmo agora com o Sabá, com os Malkavis entrando no Sabá e querendo também quebrar essa linhagem de falar assim, não, eu não faço parte disso porque eu não faço parte desse antediluviano. Então, o Malkavi ser a rede é uma dos melhores conceitos pra mim, né? Tipo, e nem ser uma rede onisciente, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele simplesmente existe, sabe? Que é uma das coisas que eu gosto muito de pensar na ideia do Malkavi, de ele não sabe o propósito dele, mas ele sabe que ele tá ali, sabe? E ele vai lidando. Porque senão você assim, eu vejo muito que é uma agenda muito específica se a gente for colocar ele como ser onisciente das coisas, né? E ter essa questão de ele simplesmente vive dentro dos filhos e cada um dos filhos já tá sofrendo a jihad normal, isso pra mim é tipo, estoura muito a cabeça. Eu gosto muito dessa parte. Então, pra mim, especificamente, o Malkavi vive em todos nós. Boa. Deixa eu comentar aqui uma coisa interessante. Diga, Rafael. O Lucas Temalki, ele salientou uma terceira versão da história, em que os filhos ele devoraram, né, o antediluviano, e de forma que o Malkavi ele meio que subsistiu dentro da consciência dos Matusaléns, e a partir daí se espalhou pelo... Se espalhou. Seria basicamente uma das mesmas coisas que se a gente for colocar a existência dos antediluvianos, pelo menos toda a existência como algo mitológico, igual, sei lá, a Bíblia, sabe? Tipo, essas histórias estão escritas, mas elas são mitológicas. A ideia, na verdade, o Tati é porque hoje eu sou malkaviano, que é um dos meus clãs favoritos. Mas ninguém passa dos Gangrel, mas os malkavianos eu acho muito foda. Mas seria uma das razões dele ser a rede, né? Uma das razões não, mas um dos meios dele ser a rede seria essa.
os filhos sugando ele, e ele simplesmente, talvez ele até permitiu, ou talvez ele até manipulou que os filhos fizessem isso. Ou seja, tem várias ramificações de histórias que dá pra gente criar em cima disso, sabe? Tipo, porra, de como isso poderia ser feito. E o mais interessante é que nenhuma delas é verdadeira, ou pode ser verdadeira dependendo da sua história. Eu acho isso foda. E aí entra numa das maiores discussões em todos os grupos de vampiro e do mundo das trevas em geral. A gente fica muito batendo cabeça por causa de o cânone, o cânone, o cânone. Não há cânone. Não há cânone, é tudo narrador não confiável. Não Se eu falei que eu fui lá, apertei a mão do Malkav, é cânone agora, sabe? Tipo, olha, eu fui lá, tirando a Semana dos Pesadelos, que foi um bagulho, tipo, sabe? O Antediluviano tava lá, e olha que os últimos livros nem lidou talvez como o Antediluviano. Ah, não, até que lidaram, por causa do Lore Sheet dos Zapastura. Isso. Então, tirando isso, esse acontecimento com o Antediluviano real que a gente viu, o resto é só, mano, é narrador não confiável, você tem que confiar no cara pra você saber se aquilo lá existiu ou não. Sabe? Perfeito. E a real é que você vai decidir na hora, né? Eu acho que se você for viajar de mês em mês, você vai ter várias coisas. Vai ter várias coisas. E acho que isso que é o bonito da coisa, sabe? Tipo, porra, todo mundo tem tipo, todo mundo tem um fragmento de uma verdade e deixa isso. É que nem o pessoal tava falando, mas o que aconteceu com fulano de tal? Não quero saber o que aconteceu com fulano de tal, sabe? Tipo, deixa isso aberto. Porque na minha mesa, Malkav pode ser a rede. Na sua mesa, Malkav pode ter um corpo. Tanto faz, sabe? Não vai mudar. Teve uma entrevista, isso aí não... eu tô contando de apócrifa, tá? Eu não tenho as fontes. A minha fonte é o Lucas, lá do Droga de Canal. Em algum momento ele vai falar sobre isso melhor. Mas tem uma entrevista com o Phil Brucato, que ele fala sobre isso, né? Quando o Phil Brucato, ele é um dos autores, né, da White Wolf, e a maior participação dele é na criação do Mago. Ele colaborou muito no Mago. E aí ele diz que na cosmologia do Mago, o que é canônico é que todas as mesas são reais. Elas acontecem em algum universo alternativo, e se você fizer uma viagem dimensional, você vai parar na mesa de alguém. O que é muito bonito. É um conceito que agora está chegando no cinema e virando moda, que é o tal do multiverso. Entendeu? E que o Demônio à Queda também já fala disso. Entendeu? Todas as versões são reais e todas as versões são falsas. Então, assim, é como a gente lida com isso na hora de chegar na mesa. Então. E assim, isso. Não é real. E o bom de trabalhar com a teia, com o Malkav em geral, exatamente a gente entrar nesse porém de tipo. Cara, nós estamos falando sei lá, nós estamos falando de figuras mitológicas, assim como, sei lá, Moisés. A gente não discute pra ver se Moisés realmente abriu o Mar Vermelho ou não, sabe? Tipo, tanto faz quanto tanto fez, sabe? Tipo, pra nós, agora, em 2021, isso é real. Mas tá escrito. Tem pessoas que acreditam, sabe? Tem pessoas que acreditam fervorosamente que ele fez isso. Que ele andou 40 anos dando voltas no Egito, sabe? Tipo, e ninguém questiona. Uns acreditam, outros não, e a vida que segue, sabe? Isso não interfere na nossa vida. Tirando o fato, não estruturalmente, tirando o fato do cristianismo como estrutura, né? Mas lidar com essas figuras mitológicas, a gente tem que lidar com, assim, mitológicos, sabe? É isso. Bom, caso alguém aí esteja aí nos acompanhando ou assistindo a gente mais tarde, esteja nervoso por alguma coisa mais sólida, recomendo a leitura do Gehenna. O Gehenna não é mais utilizado para a 5ª edição. Ele foi completamente descartado, porque ele meio que fechava o cenário. Então, para que a 5ª edição precisasse ou existisse, seja da continuidade, esse conteúdo foi desconsiderado. Mas lá tem várias explicações, e lá confirma, pelo menos lá, confirma que realmente o Malkav é a rede mal, que tal como o Lobo idealiza. Mas enfim, isso é uma outra leitura. Vamos dar continuidade. A função principal da rede parece ser de reunir os Malkavians para reuniões através da intimação. Calma, não me joguem pedras. Isso aqui foi uma solução que eu encontrei aqui e eu vou explicar por quê. Aqui abro um parêntese para dizer que a palavra original, The Call,
cuja tradução direta seria o chamado, mas esta já é usada pela Galápagos para se referir ao The Beckoning, que é a convocação que atinge os anciões para se dirigirem para a Guerra da Gehenna no Oriente Médio. Foi a solução que encontrei, gente, porque o chamado já tinha dono. Então, aqui para nossa discussão fica subentendido que é a intimação. E perfeito, muito bom. Que não deixa de ser uma intimação, né? Porque lá ele usa o tempo todo summon. Então tá, então fica assim. Continuando, uma poderosa convocação psíquica. Esse foi o método usado para reunir a maioria do clã para a grande peça, a remoção da demência. Olha só a sacanagem. Antes da formação da Camarilla, as reuniões nas noites modernas são geralmente muito menores e são com frequência chamadas para organizar uma atividade de grupo, tal como pregar uma peça em um ancião ou aterrorizar uma área particular de uma cidade. Lobo, suas considerações sobre esse trecho? Esse trecho ele lida com uma coisa muito interessante, que é a galera meio que na quinta edição, algumas pessoas deram hate, principalmente as mais fervorosas em relação à demência, né? A antiga demência. E eu vejo como uma evolução mecânica, tá? Não tem como a gente olhar só a questão do lore se a gente não olhar a mecânica. Eu vejo como uma evolução mecânica pelo simples fato de que os poderes, eles são muito utilitários e eles arrancaram gordura, sabe? Então você tem uma disciplina que ela é totalmente funcional na estrutura narrativa. A demência era totalmente funcional na estrutura narrativa. Mas mecanicamente ela funcionava no seu âmago igual quase outra, sabe? Tipo, igual qualquer outra, igual dominação que eu digo, sabe? Tipo, a única coisa que muda basicamente é a forma que a dominação está sendo usada. E pra quinta, essa coisa da remoção da demência, ela é engraçada para as pessoas que estão dando rage, mas nas primeira e segunda edição não existia isso. Foi existir na revisada. E aí tiraram acho que não foi no V20 que tiraram. O V20 eu meio que pulei. Não, ainda continua. Continua. Ainda continua? Isso. E agora na quinta edição voltou pra dominação de novo. Então você tem algumas mudanças que o seu personagem, se você pegar o seu personagem e for transportar ele pra quinta edição, ele pode continuar tendo a sua demência, tá? Ele vai continuar tendo narrativamente o que ele já fazia. Só que ele vai usar o poder dominação, sabe? Então, assim, tirou muita gordura. É igual o Setita. Setita não deixou, só porque é ministério, ele não deixou de ter serpentes. Ele tem serpentes, mas não chama serpentes. Até porque o seu personagem, o cara do jogo, ele não falava, eu vou ativar serpentes 1 e eu vou paralisar esse cara com o meu olhar. Sabe? Tipo, por que ele falaria serpentes 1, sabe? Tipo... É tipo eu abrindo eu tentando, sei lá, fechar uma caixa e eu vou falar assim, nossa, eu vou jogar destreza, mas, sei lá, esportes pra poder fechar uma caixa. Porque a caixa é muito difícil de fechar. Tipo, não, eu vou usar força pra poder carregar um... Não, você só faz. É narrativo, né? Então, assim, a questão da demência, pra mim, dentro desse ponto, o que eles mudaram, né, em relação o pilar narrativo que eles fizeram pra mudar, é basicamente a mesma maneira do que eles fizeram da segunda pra terceira, né? Que é pra poder dar um pouco mais de ênfase na diferença entre o Malkavian e o Ventrue usando o mesmo poder, no caso, né? Então teve um poder diferente. Mas mecanicamente daria no mesmo, sabe? É a narrativa que você vai mudar. Então se eu tenho um Malkavian que ele tem dominação e ele quer usar compelir, ele pode mandar compelir de uma maneira assim, tipo, em vez de falar assim, me deixa passar, eu falo assim, ô narrador, eu quero que ele deixe me passar, mas fala assim, você vai rir até eu passar. E o cara vai continuar rindo, que nem tipo, besta e vai deixar você passar, porque ele não vai conseguir fazer outra coisa a não ser rir. Então, é meio que, sabe, na narrativa você consegue mudar isso. Fora que, aí já entro parênteses que sou eu, gosto muito que eles tiraram demência e deixaram dementação, sabe? Demência já é uma outra coisa que, tipo, você lidar com condições, você jogar nas costas do narrador e do jogador de mexer com condições. O próprio Malkavian hoje no V5 ele tá muito bem trabalhado nesse ponto, que você não precisa trabalhar com perturbações, sabe? Eu não preciso ter responsabilidade de retratar isso em mesa, e eu posso só colocar as penalidades do jogo e você só tá escutando vozes, ou você tá vendo uma ilusão, tipo, você tá vendo coisas. Eu não preciso, meu Deus, eu tenho múltiplas personalidades, eu sou um serial killer frio que tem, sei lá, esquizofrenia.
E a gente tá lidando com conceitos reais de coisas que realmente acontecem com as pessoas, sabe? Então, essas são minhas ponderações sobre a questão da disciplina em si, né? E como eu vejo ela na quinta. Boa. Rafael? Rafael? Acho Ah, que... tá. Deu uma travada, mas voltei. Então, sobre isso, bom, eu subscrevo tudo que eu voto com o relator em relação ao que o Rolô falou, mas assim, eu acho que, só para completar, eu acho que existe uma noção meio errada de alguns jogadores mais antigos de definir a identidade de um clã pelos poderes que ele tem. E essa é uma noção errada porque qualquer um poderia ter demência em qualquer uma das edições. Entendeu? Eu poderia ser um Bruhá com serpentes. Entendeu? Em qualquer momento. Em qualquer das edições. Entendeu? Mas eu nunca seria um Bruhá com a perturbação do Malkavian. Eu poderia ser um Bruhá com uma perturbação. Mas eu nunca teria a maldição da perturbação do Malkavian. Eu nunca seria um Malkavian com a maldição do Setita. Então a minha ponderação é que a identidade do clã é definida muito mais por suas maldições do que por seus poderes. E isso casa bastante com a noção de mundo das trevas que, né, vai puxar a gente para baixo, não vai puxar a gente para cima. Entendeu? E se eu puder deixar essa dica para quem tá chegando agora, é essa, tá ligado? Tenta ver o seu clã não pelo poderzinho que ele solta, mas pelas dificuldades que eles têm, que é representado pela perdição do clã, mas não só sobre isso, né? Tem muitos clãs que têm dificuldades que são narrativas, né? Os próprios Tremere, em relação a todo mundo odiar eles, os Setitas, os Sábios, e por aí vai, entendeu? São as dificuldades que unem os clãs, e não os seus poderes em comum, entendeu? Isso foi aí. Profundíssimo, né? Tipo, porque a gente tem muito isso, tipo, metamorfose é um poder exclusivo do Gangrel, e tipo... Não, sabe? Tipo, e muito mais depois da explicação do V5 com as ressonâncias, é só o que o seu personagem faz. E assim, isso é tão bonito porque você gera. Você pode ter uma coterie de 5 Gangrel e 5 Gangrel ser completamente diferente. Uhum. Sem ser o mesmo porradeiro de fortitude e metamorfose. Pô, pode ter um Gangrel com presença. Isso que você falou de como a perturbação ela afeta o clã Malkavian, como a perdição funciona, isso aí é fantástico, sabe? Até porque eu tenho uma noção bem específica do Malkavian que, para mim, todas as perturbações que o clã recebe são ecos da personalidade do Malkavian. Para mim, é factual que o Malkavian está tentando se comunicar. Se ele tem consciência disso ou não, tu sabe, porque isso você acabou de levantar para mim. De repente ele não estar consciente, né? De ele não ser uma pessoa, um cara, né? Uma pessoa consciente que tá, sim, ele é só uma força. Tentando. Ele é uma força e ele tá manipulando. Pensa só nisso. É uma força que está manipulando para os objetivos do Malkavian, mas ele não tem mais consciência, ele já não tem mais ego, entendeu? Não é uma pessoa, entendeu? Ele só empurra o clã para os seus objetivos, seja eles quais forem. Porque tem uma história bem bacana sobre as motivações do Malkavian, sobre os estudos do Malkavian, que são bem legais, e para quem gosta, né, de pesquisar lore, de colocar isso em jogo, é bacana você usar isso, né? O Malkavian ele tem uma história no Clan Book da segunda edição sobre, eu não sei se na revisada tem, mas eu acho que tem sim, sobre a discussão que ele tem com o Set, né? O Set tem uma visão de que a verdade ela é subjetiva, ela é uma coisa subjetiva.
E ela é subjacente, ou seja, ela é menor do que as suas percepções. Entendeu? É um pouco daquela história do a verdade nada mais é do que a história contada pelos olhos do vencedor, né? Sim. Então, pro Seth, a verdade nada mais é do que o mundo como você percebe, e isso pode ser manipulado. Pro Malkavi, não. Pro Malkavi, a verdade ela é objetiva, e a gente não percebe porque nós temos percepções limitadas. E ele busca aumentar cada vez mais as percepções. E é por isso que ele acaba alcançando Arcádia, né? Ele consegue ver Arcádia, não alcança fisicamente lá. Acho que não. Não lembro agora. Sim, mas ele faz persegue Arcádia. E se tem uma pessoa que vai saber sobre a Umbra, sobre os horizontes, sobre a cosmologia do mago, dentro do universo do vampiro, esse cara é o Malkavi. E você abordar uma história desse ponto de vista é bacana. Então, de repente, você pode usar isso como uma verdade dentro do seu jogo. Transforma isso em dentro do teu jogo. Isso é da hora. E eu acho só pra gente complementar isso aí, né, pra gente poder fechar essa parte, é o modo de trabalhar com a força Malkavi, né, de trabalhar a rede como um elemento ligando cada um deles, é pensar que mesmo que esse ser não tenha um objetivo, enquanto vivo ou enquanto ele tinha alguma presença física no mundo, ele tinha sim a ideia de como seria o mundo que ele vive, né? Agora imagina passar isso para os seus filhos, seus netos e toda a sua linhagem, de que a jihad que todo mundo lida nada mais é do que uma peça de teatro, sabe? Que nada disso importa. Porque você tem diversas fases, diversos níveis de mundo que dentro de tudo isso é irrelevante. Principalmente agora que a Gehenna é cíclica, sabe? Por que você vai ficar preocupado com sol vermelho, lua vermelha, cometa e sangue fraco, sendo que é cíclico? Entendeu? Já aconteceu. É isso, já aconteceu. Sabe? Várias vezes. Já acabou, entendeu? Várias vezes. E por que vocês estão preocupando com isso agora, sabe? E não só isso, se o Malkavi ele tem essa consciência, e outra coisa que é bastante falada é que o Malkavi quebra a quarta parede, né? Ele sabe que ele tá num jogo de RPG. Então, isso é bom. E assim, ele não só sabe sobre a Gehenna, como ele sabe do Apocalipse. Entendeu? Uhum. Ele sabe sobre a Guerra do Horizonte, lá do mar. Entendeu? Então ele sabe de todas as verdades do mundo, tá ligado? E todas as merdas que estão acontecendo ao mesmo tempo e que não se limita a essa jihad, a essa briga de ego, de perto de toda a existência, o que os antediluvianos, os matusalenses estão brigando é isso aqui, ó. Entendeu? Qual o tamanho da treta da Helena com Critias? Com Critias, nossa, tipo, perto nossa. Mano, da existência, tá ligado? Do dilema da existência. Uhum. Bom, antes de eu continuar aqui, deixa eu só fazer aqui uma complementação de uma coisa bem legal que o Rafael falou, que a caracterização do clã não é a perdição, que antes chamava de fraqueza, mas agora tá perdição, mas também mecanicamente isso se desdobra nos dados de fome. Seja num sucesso crítico ou num sucesso numa falha crítica ou bestial, ou num sucesso bagunçado, o dado de fome dispara uma questão lá que eu me esqueci qual é a tradução que foi dada, mas ele aciona um efeito exclusivo da maldição do clã que faz com que ou o personagem sacie aquela necessidade momentânea ou ele vai ter sérios problemas narrativos. E isso também caracteriza bastante o personagem, tal como o Rafael explicou. Vamos lá, dando continuidade. No entanto, isso não significa que eles estão em constante comunicação telepática, e nem que eles são continuamente bombardeados por um sinal atrás do outro. Pelo que possa valer, os Malkavians gastam um percentual muito baixo de seu tempo ligados à rede. Isso aqui é bem interessante.
Muitos escutam somente algo vago, tremulando 2 ou 3 vezes ao ano. Olha aí, ao ano. Para a vasta maioria de suas noites, a única companhia que o Malkavian tem dentro de seu crânio é a sua própria demência. Seja qual for a sua verdadeira natureza, a rede da loucura vem transversalmente, em grande parte, incognoscível, até para os Malkavians. Nem todos os Malkavians conseguem acessar a rede com igual habilidade, e somente a maioria poderosa consegue usá-la para os seus próprios propósitos. A reunião de quase todo o clã, tal como a grande peça, foi feito por 6 Matusaléns. Vários poderes de alto nível das disciplinas auspícios e demência permitem os Malkavians acessarem e usarem a rede. E todos os Malkavians podem aprender o talento do Tempo Malkavian, o que os permite acessá-la com maior facilidade e até, embora com muita dificuldade, enviar mensagens a outros Malkavians. Lobo, o que tu acha desse trecho? Cara, isso fala muito sobre como eu acredito que a rede, ela não é uma entidade senciente. Na verdade, ela é senciente, mas ela não é consciente. Eu costumo parafrasear o Constantine no filme, né? O Keanu Reeves no filme do Constantine. Que Deus é um menino com uma fazenda de formiga. Ele não tem planos, né? Malkavian pra mim seria muito isso. Ele tem todas as linhagens dele é uma fazenda de formiga, sabe? Ele simplesmente existe ali. E isso me mostra muito isso, porque o fato dele simplesmente existir, os Malkavians, né, os Malkavianos, eles existirem dentro da rede, é muito factível essa coisa de, tipo, se existisse isso nessa condição, eles não teriam um propósito, porque senão todo Malkavian seria roubado pra caramba, que nem essa lore sheet permite, né? No nível 5 permite uma bagulho assim. É jogo pra quebrar o jogo, o último nível. E aí você tem o quê? Você tem o seu player, o seu personagem, ou vários personagens NPCs do cenário, eles têm fragmentos do que acontece na cidade. Então vamos supor que eu presencie um acidente aqui, tá? Eu pego meu telefone, eu ligo no número randômico, aleatório na minha cabeça, e eu falo, placa alfa, ômega, beta, terceiro, quarto, quinto, sexto, acabou de bater aqui na rua fulano de tal. O motorista tá morto no volante. Essa pessoa que recebeu esse número aleatório não me conhece, não sabe disso, mas essa pessoa que recebeu, ela simplesmente sabe que aconteceu um acidente em algum lugar da cidade, sabe? Então eu vejo muito isso, eu vejo essas informações jogadas. E cada vez que o Malkavian ele começa a entender a rede, mais essas informações vão fazendo mais sentido para ele. Mas ele vai conseguindo identificar cada uma das fontes de informação e começa a fazer pontos. Porque você pensa muito eu penso muito na rede de informação pelo ponto de vista de um vampiro, de um Malkavian. Ele vê aqueles quadros de detetive, sabe, tipo, cheio de informações, e ele não tem pontos ligando ela. À medida que ele vai entendendo, ele vai ligando um ponto ao outro. E à medida que ele vai levando um ponto ao outro, ele vai conseguindo entender a razão das coisas acontecerem, entendendo os padrões. E aí, essa comunicação telepática, ela se torna muito mais natural pro Malkavian depois que ele consegue entender a rede. Porque quando você fala de teia, você fala exatamente disso. Você vê de fora, você pensa que é bonito, mas você não entende os padrões de por que a aranha fez aquilo daquela maneira, né? E quando você começa a entender os padrões, fica muito mais fácil de você pegar um ponto e começar a puxar ele, tá? Então, eu gosto muito de pensar isso. Então, porra, se 6 Matusaléns conseguiram chamar a linhagem pra uma reunião, esses caras sabem como é que funciona esses pontos. Eles sabem como é que funciona o ponto A, o ponto B. Eles sabem como é que pegar isso, né? Enquanto nós, meros imortais, que estão ali na cidade, eles pegam esse fragmento, eles recebem esse telefonema telepático, ou pode ser uma imagem, ou pode ser um som, pode ser um cheiro, e se vira pra poder entender isso. A própria premonição nível 2 de auspício é isso. Na cabeça do Malkavian é isso. Ele vai pegar uma informação e não vai entender. Corre atrás, saca? Então eu vejo muito isso nesse ponto. Boa. Rafael? Eu acho bacana esse negócio
que o Lobo falou sobre ele acabou de falar sobre o auspícios, sobre a interação do Malkav com a rede. Eu sempre fiquei imaginando como é que são as interações particulares de cada clã com cada disciplina. Então, por exemplo, qualquer membro de qualquer clã pode ter auspícios, entendeu? Mas o Malkavian, ele tem o jeito dele de usar, entendeu? E o Tremere tem um jeito dele de usar. Quando o Tremere usa ver invisível, ele vê invisível de uma forma diferente do que o Malkavian vê, entendeu? Ele tem um outro invisível. E eu acho bacana, eu acho que essa lore sheet tá me caindo assim. Agora, tá me caindo a real que essa lore sheet em conjunto com o que a gente já tem, né, de disciplina, de regra e tal, ela vai formar o panorama do que era antigamente, entendeu? Não que sem essa lore sheet o Malkavian ele não vai ter a demência que ele queria ter desde a terceira edição, entendeu? Ele já tem lá, entendeu? Mas eu acho que essa é o Cobweb que vai dar o flavor, entendeu? E mano, vai tomar no cu, né? Olha a conversa que a gente tá tendo sobre o plano até aqui. Aí você chega lá na comunidade, no grupo, na tua mesa, o cara vai fazer uma Malkavian e fala, eu tive uma ideia genial, vou fazer o Coringa. Puta merda. Você entendeu? É foda. É foda, e assim, você só tipo fala assim, tá, velho. Tá. É só isso, você fala tá. Saca. Isso foi uma das coisas muito importantes que quando a gente tem o Malkavian na mesa de Crônica de São Paulo. Ele é um psicólogo, ele é mestrado em psicologia e tudo, e assim, a gente falou, cara, qual é a visão de Malkavian que a gente quer dar? Então a gente quer dar uma visão bem específica de, tipo, porra, uma visão não é diferente, porque diferente pra mim é o Fishmouth. É uma visão de que essa pessoa, ela realmente recebe essas informações e ela não entende. E ela tenta lidar com isso, ao mesmo tempo que ela é fria ao seu ponto, porque ela, de novo, ela tá tão preocupada em entender esse outro lado, que ela não tá aqui pra poder entender sobre empatia, saca? Tipo, então assim, é muito louco você ver exatamente isso, e o Rafa falou sobre esse ponto de, hoje as disciplinas, elas estão muito mais... elas estão muito mais funcionais de mostrar como é que o seu personagem, o seu clã vê isso, porque dominação qualquer um pode ter, mas como é que um Ventru vê dominação? Sabe? Como é que um Tremere vai ver dominação? Porque eles não vão ver da mesma maneira, não vão ver, sabe? Exatamente, é disso que eu tô falando. A dominação a dominação na forma como os Malkavian usam não é nada mais nada menos do que demência. Entendeu? É o modo que ele vê isso. E isso é muito da hora de ver que existe essa... E é muito legal como é que vê que realmente tem a comunidade, ou pessoas da comunidade, indivíduos, nós aqui, a gente enxerga desse modo, sabe? Porque quando a gente vai passar um jogo, exatamente isso, cara. Como é que o seu personagem ele é diferente dentro do cenário que ele vive? Como é que ele enxerga, saca? Como é que ele se vê? Porque eu tenho dominação nível 1 com Peli. Beleza, você e basicamente quase todo mundo dessa cidade tem isso, mas e aí? O que você faz que isso é diferente? O que te passaram? O que as pessoas que te abraçaram, a pessoa que te abraçou e que vive com ela também pensa nisso? A sua família, que é o clã. Isso é muito da hora. Boa. É isso. Vamos avançar aqui. Dando continuidade, é de fato possível para o Malkavian fazer um upload da sua consciência para compartilhar da rede da loucura. Isso não é inteiramente uma forma de imortalidade, pois o que permanece na rede possui um tipo rudimentar de senciência, muito como um eco da personalidade do vampiro do que qualquer outra coisa. Não há evidência que sugira que os vestígios da rede de uma personalidade de uma Malkavian tenha qualquer tipo de ambição forte ou autoconsciência, além de ser uma coleção de ideias e memórias que se apagam quando o estilo apropriado se apresente. Seja qual inteligência permaneça,
ela é incompleta, de alguma forma quebrada e certamente difícil para raciocinar. Afinal, ela não mais tem o contexto de um corpo e um conjunto separado de memórias. Ela está de alguma forma ainda mais além dos limites da realidade, sem o corpo e indistinta. E é claro, inteiramente louca. Essa fofoca de conhecimento em particular não é afinal de conhecimento comum. Ela é preservada como um dos maiores segredos do clã e ela não pode ser acessada através da própria rede. Qualquer um desejando realizar esse mergulho final terá de alguma forma, em primeiro lugar, de surgir com a ideia e então fazer um árduo trabalho para torná-la necessária. Nada é sempre fácil para os Malkavians. Quero registrar, galera, que isso aqui, que essa ascensão para a rede Malk é uma coisa que está dentro do Clanbook revisado. Ainda não vi se tem alguma coisa dentro do conteúdo do V5, mas achei interessante manter aqui. Lobo. E acho que isso basicamente resume tudo o que a gente está falando até agora, né? Sobre o como o Malcave, pelo menos como existe essa faceta do Malcave, se a gente for utilizar ela, de que ela é uma força que não tem uma consciência, porque todos os filhos que ascendem ao que faz esse upload da consciência, ela se torna apenas um ruído na teia. É como se você chegasse lá e batesse num fio da teia. Ela vai sempre ondular e afetar as várias outras. Então a consciência, quando ela vai pra lá, pra mim, pelo menos, é exatamente isso que falou. Ela sobe, e ela sobe sem nenhum tipo de objetivo. Ela não sobe com uma consciência de ser. Ela sobe com uma consciência de existir. E ela se torna apenas mais um ruído na teia da loucura, sabe? Uhum. É apenas mais uma voz ali. Mas não vai ser a pessoa, não vai ser o lobo ou a Tati. Vou pegar a Tati, que também é o Malkaviana. A Tati se acendeu. E não tem a vontade. A Tati que em vida queria tomar sangue fleumático. Chegando lá, ela não é a Tati querendo sangue fleumático. É apenas uma vontade de ter sangue fleumático passando pela teia. E alguém vai pegar isso. Alguém vai atender esse telefone muito doido e vai falar: caralho, velho, hoje eu quero isso. Não sei por de quê, mas eu quero. Boa interpretação. Rafa. E é isso que vai formar, são essas relações que vão formar o que hoje a gente entendeu como as perturbações, entendeu? Pelo menos dentro da minha visão, assim, entendeu? São essas interações do Malcave e da própria consciência coletiva dos Malkavianos, entendeu? É isso que faz eles verem coisas e sentirem coisas que não estão lá, entendeu? Esses sentimentos e pensamentos e visões fantasmas são ecos da consciência coletiva, tá ligado? E eu acho que é aí que tá a verdadeira identidade do clã, é isso que vai dar o sabor deles, entendeu? Mesmo que o Malkaviano não tenha acesso à rede, a rede tem acesso a ele. Bem pontuado. Isso é muito louco. Você ter acesso à rede só quer dizer que você está consciente de que a rede existe. Uhum. E aí, em maior ou menor grau, você vai conseguir acessá-la. Entendeu? Mas você tendo ou não a lore sheet, você tendo ou não acesso à rede, a rede tem acesso a você. Boa. Doideira, bem doideira isso. Isso que o Rafael tá falando casa perfeitamente com o que o Lobo falou ainda agora. Por exemplo, como ele relatou, o personagem sentiu uma vontade a Tati. A Tati sentiu uma vontade forte de beber um sangue fleumático. Essa intensidade bateu na teia e se espalhou pela trama. E algum outro Malkavian ao redor do mundo ligado à rede vai sentir, vai receber essa mensagem. Aí ele vai ter que tentar interpretar e talvez até atender essa vontade. Nossa, o que vocês falando agora, meio que, como o Rafael falou de agora, minha mente explodiu. Caraca, é isso mesmo. Eu posso falar? Pode. Eu não gosto de... É como se eu precisasse perguntar se eu posso falar, né? Apenas uma alegoria. Vai lá, pode falar, a casa é sua.
eu não gosto nem um pouco do clã. E esse tipo de conversa me dá vontade de jogar. Isso Porque faz aí todo sentido. porque aí você começa aí as ideias começam a girar, sabe, sobre o clã. Entendeu? Da gente sair desse negócio do eu sou uma cara e eu vejo a cor azul tentando falar comigo. Então, eu sou Eu uma escuto Harley Quinn. vozinhas e tipo, não, isso. Tipo, eu vejo o pudim de ameixa. Tá eu ligado? tenho uma fada que fala comigo, tipo, pra que? Você já tem tanto problema na sua vida, pra que você vai querer um ser desse falando contigo, sabe? Vou pegar o micro ele é tão bonito, velho, de você trabalhar, de tipo, Universo interior, né? e cara, como é que você tá lidando com tudo isso, com todas as informações, porque é uma caralhada de informações que você tem que processar, e você não sabe. Você não sabe de onde é que veio. É aquilo, imagina se eu ligar pra você agora e falar assim, olha, assalto, rua tal, tal. E tipo, você vai ficar tipo, caralho, o que tá acontecendo? E pra que eu recebi isso? Sabe? Pra que eu tô sentindo esse cheiro de queimado? Pra que eu tô tendo essa visão? E eu, como narrador, eu gosto pra caralho de usar premonição. Eu uso mesmo, assim, eu uso descaradamente. Eu nem preciso, eu nem faço o cara gastar, porque eu já entrego pra ele. Porque são informações que no meio do jogo o jogador fica assim, tipo, mas isso aconteceu por causa. Caralho, aconteceu por causa disso. E aí você fica tipo, velho. Pode crer. Bom, E ó, o Rafa jogar uma Malcave na mesa do Crônica de São Paulo, hein, só pra poder. olha aí. Boa. Pra Bom, bagunçar a cabeça do outro moqueiro. galera, Fazer uma baguncinha. tudo isso que nós conversamos foi só pra fazer a introdução pra Lore Sheet. Porque agora que de fato nós vamos entrar na Lore Sheets. Precisava fazer toda essa revisão para vocês entenderem do que a Lore Sheet quer falar e quer passar para os jogadores. Sendo assim, vou ler agora o que é descrito na introdução da Lore Sheet. Você nunca esteve verdadeiramente sozinho. Não mais. Nem que se você quisesse estar. Nem que se você tentasse estar. A teia pega tantos pensamentos nos seus fios pegajosos. Os envia deslizando mais para dentro. Ou reverberando fora para os limites distantes. Você nem sempre tem certeza dos pensamentos que você está escutando são do agora. Alguns sentem como se eles estivessem presos por anos e acabado de se sacudir. Outros sentem o sabor como do amanhã. A teia, também conhecida como a rede da loucura, é uma rede psíquica para a qual todos os Malkavians estão ligados. Nem dois membros de clã descrevem-na exatamente da mesma forma. Para alguns, ela é um murmúrio baixo e constante no seu sangue. Outros descrevem-na como um tipo de mente coletiva operando à beira das suas próprias cognições. Muitos, até mesmo a maioria dos Malkavians, são somente relembrados de sua presença algumas vezes por ano, como uma repentina explosão de estática em um rádio esquecido. Ninguém conhece o propósito maior da teia, embora ela tenha sido usada para convocar uma reunião de oráculos junto com o imperativo subconsciente apelidado de a intimação. Alguns suspeitam que o próprio Malkav usa a rede para ver o mundo através dos olhos e ouvidos de seus descendentes, ou que ele simplesmente é a rede. Agora, com a descrição feita, após toda essa compreensão que a gente já fez no início do vídeo, fica mais fácil de entender a mensagem que a Lore Sheet quer passar para os jogadores. Lobo, suas considerações. De tudo que a gente falou, eu acredito que a Lore Sheet ela dá uma noção aqui mecânica, pelo menos um direcionamento, que assim como qualquer outra Lore Sheet ela faz isso, ela dá um direcionamento para qual parte dessa narrativa você quer lidar, para ela não ficar tão aberta, né? Então a gente vai descrever cada uma delas, a gente vai falar cada uma delas, mas assim, essa Lore Sheet, eu tive a felicidade de ser convidado para ela, porque eu gosto muito dela. Assim, eu acredito que ela, dentro de todo o conceito do que é Vampira Máscara, do que é Malkaviano, ela é o que mais representa, assim, e deixa claro como trabalhar com essa rede de loucura, tá?
E ela junto com o livro básico, ele fala que como a rede de loucura malcaviana ela pode afetar os membros da cidade, tipo, todos os membros podem usar num dia um lenço amarelo, sabe? Outros podem usar um chapéu. Isso eu acho muito da hora, porque você, querendo ou não, incrementa um pouco sobre o que é a rede, né? E nessa descrição você vê tudo isso. Na verdade, nós sintetizamos basicamente o que ela, o que ela faz, né? Como ela faz mecanicamente no jogo sem que você fique perdido, porque ela é muito, a rede seria muito aberta. Então, e ela é uma das, de novo, ela é uma das minhas favoritas. Chicago by Night, junto com o livro básico e Cult of the Blood Gods, são minha tríade de livros. Pode sair o que quiser que sair, que elas vão ser a parte principal de como eu lido com meus jogos. E, cara, eu tô feliz pra caramba de poder falar dela aqui, meu Deus. Boa. Rafael? A gente tá aqui pra fazer a lenda do lobo, em primeiro lugar, primeiramente. Tá conseguindo. 5 estrelas. Não foi sorte, né, porque a gente ia chamar numa outra semana, aí depois a gente remarcou e mandou pra cá. Então não foi sorte, foi a vontade de Malcave. Foi a vontade de Malcave, pode crer. Concordo. Agora sobre a consideração é o seguinte, tudo que a gente falou até agora, tipo, mano, é isso aqui, entendeu? Esse aqui é o material dos mestres. Agora a gente vai falar sobre o nível 1 ao 5 e é isso aqui que é o material pro jogo. Entendeu? É isso mesmo. A rede ela é muito maior do que você vai acessar, mesmo se você estiver no nível 5. Entendeu? Tenha isso em mente. E eu acho que assim, toda essa conversa que a gente teve antes é para contextualizar o mestre, para colocar a cabeça do mestre para funcionar, entendeu? Pro que ele vai fazer quando ele tiver alguém com essa lore sheet na mesa dele, entendeu? Então assim, é uma situação que às vezes eu repito quando a gente está falando das lore sheets por aqui. O que esse jogador tá falando pra mim quando ele pega essa lore sheet? O cara que tá pegando essa lore sheet, ele quer entrar nesse papo, né? Do universo interior do Malkavian, de falar da loucura pela loucura, né? De ter a loucura como fim e como meio. E assim, da onde ela vem e para onde ela vai, né? Para a fonte dessa loucura que vem do Malkavian e qual é o intuito dela, entendeu? São muito mais perguntas do que respostas, entendeu? E é isso. Vamos passar para os níveis, né? Bora então agora, galera, a gente vai passar sobre cada um dos 5 níveis, o que ele oferta e até alguns deles ofertando até mecânicas para uso em jogo. No nível 1, intitulado Uma Quebra na Estática, diz o seguinte: a teia é apenas mal perceptível para você. Você pega trechos esporádicos de conversa, frequentemente apenas algumas palavras ou imagens distintas. É suficiente para montar uma ordem ou uma chamada por ajuda, embora você seja incapaz de responder. Lobo, o que tu achaste desse primeiro nível? Essa é uma eu gosto muito de tentar entender as lore sheet, e principalmente, eu acho que eu falei isso com a Tati em uma outra ocasião sobre como criar uma lore sheet ou como entender elas. Eu gosto muito de ler elas e pensar na cabeça de um jogador combeiro, sabe? Nossa, eu quero combar. E o que eu posso fazer com isso, sabe? E eu gosto muito disso porque normalmente o jogador ele quer quebrar o cenário, né? Ele quer testar o cenário pra quebrar. E o que nós temos aqui nessa questão da quebra da estática, você tem exatamente aquele telefonema que eu falei logo cedo, sabe? Você tem um chamado, você tem uma ideia, em vez de ser uma ideia livre, ela é uma ideia bem específica para que você consiga elaborar um pensamento em torno daquilo, em torno daquela informação. Então o que eu faria, por exemplo, narrando ou elaborar isso, aqui fala uma chamada por ajuda. Então normalmente alguém pensaria, porra, eu só tô numa situação complicada, eu vou usar isso aqui para poder me ajudar. Mas você consegue fazer isso narrativamente de várias maneiras. De repente você precisa passar por uma porta que tá trancada. Se eu tenho uma quebra na estática,
que tipo de pessoa que passa ali? Quais são os padrões que eu consigo enxergar de tentar encontrar uma pessoa que possa me reconhecer? E de repente, dentro desse processo, você encontra o fulano de tal, que é o teu brother, que você não via há 2 anos, e fala assim, ô, beleza, mas o que você tá fazendo aqui? Eu só tô, sei lá, eu tô indo pro segundo andar pra poder conversar com o advogado. Ah, beleza, vamos lá. E o cara te deixa passar, sabe? Então, tipo assim, são coisas que momentaneamente você pode utilizar, né, como uma vantagem, então, o negócio da estática, e você usa, sabe? Mas ela tem muito mais ramificações, sabe? Tipo, de como você chega lá. É um meio, sabe? Pra você chegar no fim. Então eu vejo muito disso. De como o jogador ele pode pegar padrões e solucionar problemas que o narrador coloca pra ele de um modo muito mais. De um modo diferenciado. E extrapolando padrões normais que qualquer um tentaria. Um tentaria arrombar a porta, outro tentaria, sei lá, convencer alguém, jogar dominação. O Maokai você simplesmente pode, tipo, não, beleza, gente, peraí. Eu conheço esse lugar aqui. Esse lugar aqui. Ah, não, beleza, eu vi isso aqui já. Sabe? Então eu acredito que dá pra eu poder trabalhar nisso. É igual, eu tenho que dizer. Rapidinho, Rafael. Eu tenho que dizer que eu amo esse quadro porque o compartilhamento de ideias ajuda a expandir as Porra, opções. velho, é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem a gente trocar ideia e a gente saber, tipo, como é que a gente trabalha com as coisas. Sim. Com certeza. Manda lá, Rafael. E percebe como isso antes era um poder era um poder de demência que não foi necessariamente traduzido. Ele está perdido ali no meio do auspícios e assim ele não fica muito claro para quem não consegue ler interpretando, que Exato. corriqueiro, né, no leitor brasileiro. Mas assim, é nisso que eu estou falando que essa loja sheet ela vai colocar, ela vai preencher as lacunas do que ficou faltando das amálgamas para poder fazer com que o cenário, o panorama da demência possa ser coberto por completo, entendeu? Exatamente. Sobre o nível em si, quando ele não tem, eu já tinha falado isso em outros programas, né? Quando ele não tem uma bolinha, né? Quando ele não te dá uma bolinha para você usar para uma rolagem de tal, é meio difícil você perceber qual é a utilidade real, né, da habilidade. Mas quando você tem um cara do cacife do lobo explicando direitinho, aí você entende, nossa, essa sheet realmente era boa, né? O cacife do lobo. Gente, onde é que vocês tiraram isso, gente? Isso é apenas eu jogando demência em vocês. E ainda e a gente, com certeza. E não é que ela é boa mecanicamente, não é que ela é boa pro jogador, ela é boa pra história. Pra história, sabe? Tipo, pra história ela é muito boa. Ela cria ramificações que você fala. Exatamente. Pra história andar, pra história rolar, esse nível ele é muito bom. Eu vejo esse nível como mais alimento pro narrador do que pro jogador. Não, como tu falaste, Rafael, às vezes quando o jogador não tá pegando o que o narrador tá pensando de trama, de ideia pro cenário, ele vai lá e dá aquela resvalada assim. Vai lá, tá aqui a informação. Vê se tu consegue. Aqui a informação. Nas edições anteriores tinha uma qualidade que todo jogador iniciante pegava e que ninguém usava de verdade narrativamente, mas que sempre ajudava bastante, que se chamava bom senso. Isso era muito difícil na época, viu? Bom senso. Cara, era preciso ter uma vantagem. Exatamente, cara. Quando a gente falava, os anos 90, os anos 90. Putz, velho, nossa, acho que o Rodrigo, acho que pode me entender, tipo, aquela época, a época do Xerox. Não, eu sou novo. Rodrigo, seu nome tá aí no meio, ó. Gente, eu ia pra leitura lá em Minas, velho. Leitura Savassi. Vem não. Beleza. E com essa não, que eu sou dessa época, viu? Eu cheirei muito mimeógrafo também. Vamos então ao nível 2, que é intitulado Condição Compartilhada. Descreve o seguinte: você conhece os seus.
tão logo o indivíduo é apresentado a você como um vampiro, você consegue dizer se ele é do clã Malkavian. Gente, quando eu li esse nível, eu fiquei pensando, caraca, na época de sabás infiltrados na Camarilla, essa lore sheet ia acabar com muito espião. Manda lá, Lobo. Não, mas assim, por incrível que pareça, eu acho esses pontos, o segundo ponto, eu acho ele bacana, mas eu não acho ele bacana pro 2 pontos. Eu acredito que ele poderia facilmente ser trocado com o primeiro. O primeiro eu vejo muito mais ramificações narrativas melhores que poderiam fazer o gasto do que o nível 2. O indivíduo, você saber se ele é Malkavian ou não, depende muito do seu tipo de jogo, assim, sabe? Tipo, esse cara é Malkavian. E aí, brother, beleza? Porra, sacanagem, né? Mó bosta, né? Existe alguma intriga entre o clã Malkavian, entre os seus? Você pode criar uma intriga que seja interessante pra ter esse nível 2. Talvez o narrador ele pode criar algo que seja verdadeiramente sólido pra que esse ponto seja gasto dessa maneira. Que são 2 pontos que a gente tá falando. De 7 que você pode comprar inicialmente, são 2 que você vai gastar. Pra que você entenda se o vampiro é... assim... Se a gente for colocar esse nível do jeito que ele tá aqui, eu colocaria ele no 3 e falaria, você conseguiria ler qualquer personagem clã, uma vez por história. Aí eu falaria, esse ponto é gasto de uma maneira boa. Mas só pelo clã Malkavian, você gastar uma vantagem dessa uma vez por história, que eu acredito que é uma vez por história que você gasta uma vantagem, ou uma vez por, sei lá, a cada... Não é especificado limite nenhum. Não é especificado limite nenhum? Nenhum. Não, nesse poder não é, né? Né? Então acho que toda a história... Então assim, eu só vejo assim, se a gente for... Se o jogador virar pra mim e falar assim, eu quero comprar esse poder, esse nível de lore sheet, a gente fala, beleza, vamos sentar e vamos discutir, eu vou sentar e eu vou tentar ver uma necessidade narrativa, porque hoje no cenário, se você fizer um Malkavian e encontrar outro Malkavian e falar assim, esse cara é Malkavian, você só vai olhar pra ele e falar assim... Caralho, hein, velho. Foda. Porque não tem uma... Foi o que você falou, na época, no auge dos espiões, sabados, infiltrados, o caralho, faria algum sentido. Hoje, não tem essa pegada. Então, assim, eu não vejo uma carga dela tá no nível 2. Nível 1 talvez seja até bacana, sabe? Tipo, pô, eu vou gastar aqui um pontinho e eu vou só pra poder me enturmar com uma galera aqui, ou enturmar com alguém, sabe? Mas nível 2 eu acho ela muito pesado pelo que ela é, basicamente. Concordo. Mas, assim... Eu acho que o nível 2, concordo também. Eu acho que, como sugestão, poderia ser alguma coisa relacionada às convicções, sabe? Tipo, deste Malkaviano. Ao invés de simplesmente saber que ele é ser Malkaviano. Porra, você dá mais... E você dá uma... Você não precisa ler a convicção do cara, mas assim... Dá uma diquinha. Porra, por que você não coloca então, sei lá, o desejo do cara, Um desejo. Porra, desejo. Imagina que você tá encontrando com um representante do primogênito Malkavian, ou a cria do primogênito Malkavian, e você lê que o desejo dele é, tipo, andar de Lamborghini. Pô, eu vou aparecer com o Lamborghini na porta dele e falar assim, vamos dar uma volta? Caralho, velho, ganhei um favor, saca? Tipo, ganhei o boom. E francamente, vocês estão falando que ia ser útil nos anos 90 saber quem é Malkavian e quem não é, mas era muito fácil de saber quem era Malkavian nos anos 90. Era só ver quem é que tava de cabeça pra baixo. Mas é aí que tá. Porque o Malkavian sempre ele tava de cabeça pra baixo. Rafael, é aí que tá. Dependia de uma expressão corporal. Isso qualquer um pode fazer. Aí, ou seja, bastava um espião Malkavian, um espião sabá. Que isso eu vi em mesa várias vezes. O cara poderia ser um Brujah, antitribo. Aí ele aparece na sociedade da Camarilla e dizia, eu sou Malkavian, aí ficava de cabeça pra baixo. Vai dizer que não? Então, eu vejo, de certo modo, nas minhas sessões que eu sempre passo sobre... Se você quisesse passar por outro clã, a longo prazo isso é muito cansativo e você tem que ter uma razão muito forte pra isso. Porque, querendo ou não, os clãs, devido à perdição, devido a toda uma questão de linhagem, elas vão se reconhecer, sabe?
Elas vão saber. Então você tem que ser muito bom pra você poder enganar alguém a longo prazo. Principalmente, por exemplo, o primogênito, sabe? A cara que é cadeira cativa, ele é o representante mor. A gente tá falando disso, mas você tá ligado que hoje em Chicago quem ocupa a cadeira dos Tremere é um Setita. Né? É um Setita. E esse cara é bom pra caralho, velho. Esse cara é bom pra caralho. Bom. Tipo, mano, ele tem que ser muito bom. E assim, não só fazer isso, mas ele tá na cadeira Tremere, ou seja, abusado, ousado. Logo Tremere, Então, ousado sabe? Caramba. E assim, eu acho isso muito louco de falar assim, nossa, Achei o cara. Incrível. Tipo, mano, ousado. Boa. Então, vamos agora ao nível 3, que tem o título Através da Teia. Descreve o seguinte: a sua voz é uma das mais fortes na teia. Você consegue manter mais conversas envolvidas com Malkavians na sua cidade. Uma vez por história, você pode iniciar a intimação enviando impressões da hora e lugar de encontro para todos que puderem escutar. Isso não garante a obediência. Pastorear gatos é brincadeira de criança se comparado com organizar os filhos de Malkav. Cara, eu achei essa lore sheet que poderia ser talvez um pouquinho mais trabalhada, mas ela é bem interessante. Lobo? Ela é bem interessante, ela é muito interessante, sabe? Eu gosto muito dela. Ela podia ser mais trabalhada em questão de direcionar um pouco mais sobre a finalidade. Ela começa falando, você pode iniciar uma intimação, mas talvez o pessoal pareça, talvez não. Então, tipo, caralho, velho, então, porra, uma vez por história, eu vou gastar essa porra de 3 pontos e não sei o que vai acontecer. Eu normalmente olho e falo assim, alguma coisa vai acontecer, tá, gente? Ponto. É isso, sabe? A questão é o que você quer com ela, né? A questão da construção narrativa sobre o que você quer com a intimação. Eu até usei ela na última sessão de Crônica de São Paulo, que foi interessante, sabe? Então, porra, o senhor do Malkavian que tem na mesa descobriu todos os planos, ficou sabendo todos os planos da galera, viu que tava envolvendo Tremere, foi e fez a intimação na galera Malkavian. A galera Malkavian entrou em contato com outros representantes e foi fazer uma convocação. Então, assim, ele é muito isso, sabe? Tipo, olha, o que você quer fazer com isso? Você tem essa noção, o que você quer? Ele não é um poder pra você usar numa noite assim, tipo, olha, quero fazer uma intimação, sabe? Porque você vira pra mim que você quer uma intimação pra poder desvendar os planos, revelar os planos de uma cabala anarquista Tremere pra galera, porra, eu vou fazer isso acontecer, velho, porque isso é uma parada que todo mundo vai querer saber. Todos os Malkavians vão querer saber. E a questão é, o que dá pra trabalhar com ela que eu acho interessante é que ele tá falando os Malkavians, mano, tá falando os Malkavians da Camarilla, os Malkavians anarquistas. Ele tá falando de todos os Malkavians, então você não sabe quem é que vai aparecer. Você jogou lá, já é. Você jogou lá, velho, e a galera vai vir. Então, pra assim, jogo, E assim, isso aqui é muito legal quando você trabalha com o player, de falar assim, o que você quer com isso? Então beleza, né, tipo, e nem é pra fuder com o cara, de novo, é pra você criar ramificações da narrativa, de falar assim, cara, você mexeu com a rede, de novo, Malkavian não tem noção do que ele quer, ele só existe, sabe? Quem tem vontade é você, mas como é que você transfere isso pra sua teia? E aí, esse nível 3 eu acredito que ele é perfeito, poderia ser mais trabalhado o texto, pra poder trabalhar um pouquinho mais nisso, pra não ficar tão... Todo mundo sabe, ou as coisas ficam nas costas de um player que é combado, e ele vai querer dar um migué, ou vai ficar nas costas do narrador, de ter que lidar com todas essas informações. Então, a primeira, por exemplo, a quebra na estática, ela é muito específica, ó, vai acontecer isso, sabe? Tipo, pou. A terceira, ela pode ser um pouquinho mais, mas ela é linda do jeito que ela é. Eu gosto muito dela. Rafael? Eu penso em como ficam essas interações em Chicago especificamente. Porque essa lore sheet, ela é uma daquelas que ela não precisa ser usada necessariamente em Chicago, né? Mas Chicago tem uma particularidade com os Malkavian, que é o Jason, né? O Jason Newberry. Ele está trabalhando ativamente para transformar os Malkavian nessa inteligência coletiva. Entendeu? Ele meio que está forçando de forma consciente mesmo, por meios convencionais de verdade, os Malkavian a fazer um grupo de autoajuda, e eles
vão lá e falam sobre os seus problemas. Ele tá transformando ele tá fazendo uma rede malcável física, presencial, entendeu? Algo do tipo. Os caras E gostam de isso ter vai problema ter- na vida, velho. Né? E isso meio que vai aproximando a comunidade. É isso que ele quer. Na verdade, é isso que ele tá fazendo. Mas o que ele quer mesmo é saber qual é a merda que tá rolando dentro de cada Malkavian para poder manipulá-los melhor. Entendeu? Ele tá muito. E pela descrição de outros primogênitos sobre o Jason, ele tá muito mais ligado nisso, né? Nos objetivos próprios dele do que no que está acontecendo na própria cidade. Então, como é que quando você joga para Malkanet dentro de Chicago, entendeu? Onde você tem esses Malkavians que eles são bastante comunitários e assim, nem todos estão ok com isso, tá ligado? Porque tem uma mina, eu esqueci o nome dela agora, que ela é a Hound, né? Ela é o cão de caça do Príncipe Jackson. Ela tá de olho nisso que tá acontecendo, ela não tá gostando nem um pouco do Jason Newberry. E ela também é uma psycho total, assim. Então você tem uns Malkavian bem interessantes na cidade. E quando você manda uma mensagem, um deles pode pegar. Isso Você é uma mandando- ramificação interessante, isso é uma ramificação muito interessante. Imagina se você tá mandando. Se você é um desses Malkavi que tá tentando se afastar, né, do antediluviano, do primogênito. E aí você precisa, por ocasião do jogo, você precisa mandar alguma coisa pela rede malcaviana. Você precisa jogar, né? Assim, você jogou pro ar ali. Só que você tem esse dilema, né? Se você joga, de repente você tá dando abertura para que ele alcance a sua consciência. Entendeu? E com aí você certeza fica, alguém e no aí, cenário vai ser mais forte que você, vai conseguir entender isso aí. E aí você fica naquele dilema. E aí, eu salvo o dia e me entrego pro Jason, ou eu fico na minha para poder ficar salvo e aí eu vou me fuder na situação em que eu tô. Entendeu? Esse é um dilema da hora pra você colocar em mesa. É muito Desde foda, que- é muito foda. Desde que eu li essa lore sheet, eu fiquei pensando O que, nessa situação. o que eu acho muito louco é que a gente tá falando sobre essa maleabilidade da teia e como não existe uma unificação, é como você falou, interessante como é que em Chicago ela funciona assim. E aí, se você for pra qualquer outra cidade, talvez a Belém by Night, se for pra Crônica de São Paulo, elas vão ser diferentes, vão ser ramificações da teia que ela lida de uma forma diferente, né? Lá aqui em São Paulo, por exemplo, os Malkavians, que são anarquistas, que eles não estão na Camarilla, eles estão desligados da teia. Eles sabem que ela existe, eles recebem ruído, mas eles estão desligados, exatamente para esse nível a Camarilla se feche nas informações. Então grande parte do poderio, da influência que o primogênito tem dentro da Camarilla é exatamente de se fechar a rede de loucura para que ela não se esvai para outras facções, que em São Paulo tem muitas outras facções anarquistas. Então você tem Camarilla, você tem Noturnos da ZL, você tem Tulipa, você tem várias facções, e cada uma delas tem essa rede de espionagem. Então a primeira coisa que a Camarilla fez, quando se fechou, foi fechar também, de alguma maneira, a rede. E como isso foi feito, é uma das coisas a ser exploradas e outras coisas mais. Que ainda está sendo trabalhado, mas a ideia vai ser bem essa, de como é que os ruídos eles começam a acessar, né? E isso se torna basicamente parte da loucura do Malkavian, que é anarquista. Que ele recebe outras informações, outros pedaços de informações de outros Malkavians. E aí, pra interpretar isso aí, mano, é mais loucura ainda. Boa. Vamos então agora ao de nível 4, cujo título é Dedilhe os Fios.
A resistência à tração da seda de aranha rivaliza com a do aço. E a sua conexão com os seus ancestrais e descendentes cainitas é igualmente poderosa. Uma vez por história, você pode usar a teia para pegar carona nos sentidos do seu senhor ou uma de suas crias. Você é somente um observador e não consegue controlar as respostas ou os movimentos dele. Caralho, eu achei esse nível foda pra caralho. O nível 4 e o nível 5 desse lore sheet é de uma roubalheira de um jeito, velho, que, nossa. Sério, o cara saber trabalhar com isso aí. Não, o cara saber trabalhar com isso aí, velho, ele tipo... Eu falei, se eu for passar uma parada e o cara pegar o nível 4 e nível 5, ele consegue saber coisas que eu tô, tipo, guardando aqui, sabe? E mesmo sendo um observador, você tem informações muito úteis, sabe? Se você souber o que você quer, aí entra aquela questão do player, o que ele quer com aquilo. Ainda bem que eles fizeram uma vez por história, né? Porque isso aí é um rolê. Mas não tem nem o que dizer dessa parada. Cara, isso é extremamente roubado. Se você tiver um príncipe que ele é Malkavian, sabe? Na verdade eu vou deixar isso pro quinto. Mas se você tiver, o seu senhor for algo dentro da Camarilla, ou algo dentro da facção da qual ele é, e cara, de novo, se vocês acompanharam a Guerra Fria, galera, você sabe que informação é tudo, sabe? E isso é o que você mais vai ter nessa parada, se você souber fazer, sabe? Tipo, deixa guardadinho. É que nem quando você tá jogando pouco, você deixa guardado até o momento. Cara, no momento que você lança um poder desse, você lança uma ideia dessa, que você, com nível 4, significa que você já tem uma ideia de como é que é a teia, você consegue virar o jogo de uma maneira muito foda, muito foda. Ela é praticamente autoexplicativa. Literalmente o plot mais antigo de Vampiro Máscara é Senhor contra Cria, né? Então. Tipo, é o primeiríssimo, tá na contracapa da primeira edição. Antes de você abrir o livro, você já sabe, é Senhor contra Cria. E cara, tipo, de novo, é uma parada muito louca, porque ela, diferente das outras, ela é muito direta. Você vai ter isso, sabe? Você vai observar. E, cara, você saber o que o seu senhor tá fazendo, sabe? Você saber o que uma das suas crias, de repente você quer, tipo... Se uma cria tá sendo favorita, e você quer realmente entrar no jogo dos tronos ali, e você quer tomar o lugar dela, você só entra de carona. O que esse cara faz? Quero ver. Agora. Sabe? E, de novo, galera, saber pensar. Você não vai simplesmente usar isso aí pra saber o que o cara come de qualquer refeição dele, qualquer o nome da onde tá o rebanho. Não, velho, você vai saber uma informação útil. Espera, você é um predador, espera, aguarda. Eu gosto muito do Justiceiro, um Justiceiro antigo, do Thomas Jane, que ele não entra atirando nos lugares nenhum, ele é bem ele planeja muito bem as coisas, ele é como se fosse um general. Então ele vai lá, ele corre atrás da informação do horário das pessoas que ele tá caçando, ele caça os locais onde essas pessoas vão. Isso tudo você pode fazer com a sua coterri. Agora, você saber aquela informação básica que você precisa, você usa isso aí, velho. Aí acabou. Rafael, algum comentário? Não, é por aí mesmo, cara. Reiterar aquilo que eu falei, que esse é o plot mais antigo de Vampira Máscara acontecendo ainda hoje, né? É Senhor contra Cria. E a utilidade da informação, né? A gente sempre, normalmente nos jogos, a gente lida muito com a política de seita, tá ligado? E a gente esquece que os clãs, eles, mais do que uma família, eles são um partido também, tá ligado? Existe uma política de clã, entendeu? Você tem um primogênito na cidade, você tem outras crias do seu senhor, você tem outros senhores, e por aí vai, entendeu? Essa lore sheet, ela é muito para você brincar com essa parte da política do clã, Malkavian, né? Especificamente. E essa é a ferramenta para você galgar, tá ligado?
Independente às vezes o seu senhor nem tem posto, tá ligado? Mas ele não é uma autoridade dentro da seita. Mas por ele ser o seu senhor e logo alguém mais velho do que você, ele tem uma deferência, né? Ele tem um status de clã que é maior que o seu. Justo. E o caminho, né, assim, presumo, né, a não ser que ele tenha feito alguma merda muito grande. Mas o que não é alienígena se você pensar nos Malkavian. Então, pode acontecer, pode acontecer. Não é o ideal, mas acontece. Mas o caminho para você galgar essa política de clã aqui pode ser a sua chave para galgar a política da cidade, da seita, né? Tá aí, tá ligado? E como a gente já tá no nível 4, tá na hora, né, de você pensar o que você quer da porra da sua vida, tá ligado? Com certeza. Você já chegou no nível 4, você tá querendo alguma coisa dentro da cidade. Você já não é mais o Neófito. Você nasceu ontem. Entendeu? E é bem isso mesmo, tipo, bem isso. Perfeito. Agora sim, avançando para o último nível, o nível 5, cujo título é Vontade do Malkav. A entidade na teia está desperta e consciente. Elas conhecem o seu nome e contam a vocês os segredos delas. Elas têm um plano e quer que você ajude a executar. Malkav, ou uma consciência pretendendo ser ele, fala com você diretamente via a rede. Uma vez por história, você pode pedir ao narrador para divulgar um segredo sobre outro Malkav ou revelar quais ordens a mente na teia que você siga. Gente, isso aí é punk, Lobo! Isso aí, mano, acabou, velho. Acabou, tipo... Se for pegar, por exemplo, fazer isso aí e sei lá, ter o primogênito Malkav. Acabou, velho. Assim, beleza. Aí é muito também do narrador saber dar o braço a torcer e entender a perda de preciosismo que ele pode ter no cenário, sabe? Se o cara ele tem o nível 5, ou ele gastou muito tempo jogando pra poder chegar nisso, ou ele gastou todos os pontos para que ele possa ter acesso à rede. Então eu acredito que é nada mais louvável do que passar isso para ele, sabe? Então assim, quando fala revelar segredos, vai ser revelar segredos que muda o jogo, que muda o conceito político da coisa, que muda o conceito do que é o Malkav na cidade, do Malkav no cenário, principalmente que o V5 ele trabalha exatamente disso. Ele trabalha com o neófito que ele pode sim galgar degraus até chegar num ponto sem precisar do ancião ficar apontando o dedo na cara dele. Ou revelar as ordens que a teia tem. E eu acho muito legal que ele esse negócio sempre fala no coletivo, né? Que a mentalidade Malkav é o coletivo. Às vezes o que a teia quer não é o que o representante maior Malkav quer, não é que é o primogênito, o barão ou o príncipe quer, é o que a teia quer. Entendeu? E assim, se a gente for seguir esse lado, o que a sua teia quer? Sabe? O que a teia da sua cidade quer? O que a teia de Chicago? O que a teia de São Paulo, Belém, sabe? Tipo, o que a teia quer? Sabe? O representante da teia, muitas vezes a entidade da teia, muitas vezes não é o primogênito. Não é. Como, né? E como que o primogênito reage quando tem um outro poder em jogo que não é ele? Entendeu? E aliás, talvez seja até por isso que o Jason está fazendo esse jogo que ele está fazendo, né? De fortalecer as bases com os Malkavianos aqui, no plano concreto. Porque quando chega lá na teia, meu filho, talvez ele não tenha tanto esse controle da situação, entendeu? E esse cara que tá na teia pode ser o Malkav, pode não ser o Malkav, e não sendo o Malkav, ele vai ser outra pessoa, e assim, o cara que tá na teia de Chicago pode não ser o cara que está na teia aqui em São Paulo, podem ser outras pessoas.
que às vezes nem é um Malkav, não é alguém do clã. É uma entidade psíquica. Pode ser, tipo, de novo, você pode viajar sobre... Cara, com o próprio Oblivion, cara, que dá umas ramificações muito loucas sobre como é o abismo, sabe? Você tem toda uma parada de se trabalhar, de falar assim, caralho, velho, o que é isso? O que isso quer? E eu vejo muito isso com... Às vezes sempre, eu sempre falo sobre o culto de Shaolin. Já fizeram o culto de Shaolin? Ainda não. Ainda não. Me chama pro culto de Shaolin. já tá feito aí o autoconvite. É o autoconvite, eu amo o culto de Shaolin, porque assim... Não, velho, a gente conversa. Semana porque... que vem é culto. Não, semana que vem não, cabeção. É verdade. Depois eu explico. Não, de qualquer maneira, tipo, mano, porque o culto Shaolin pra mim, ele junta duas coisas que eu acho muito interessante, que é o Vampiro à Máscara e cultos cutúlicos Lovecraftianos, sabe? Verdade. E eu consigo muito visualizar isso, consigo muito ver isso no culto de Shaolin. E é exatamente isso, tipo, como é que você trabalha com essas informações e o que essas informações quer, o que essa entidade quer. E eu até acredito que ela não é um Malkav, ela não se considera Malkav, até eu não se considera Malkav. Malkav é um conceito, sim. sabe? É muito mundano. Um conceito pequeno. É um conceito pequeno, mundano, para aqueles seres poderem se identificar. A teia, ela é uma estrutura totalmente dela. E ela usa o clã. Na verdade, tipo, é a mesma coisa daquele... se você olha pro abismo, o abismo olha de volta pra você. A única coisa que ela viu é que os Malkaves olhavam pra ela. Então ela falou assim, esse cara tá prestando atenção em mim, então vamos usar. E você sabe que eu tenho uma teoria pessoal de que os antediluvianos, eles são algo além de vampiros. Eles não são exatamente vampiros. Eles são sim vampiros, eles são os fundadores dos clãs, mas eles não são vampiros como a gente conhece, tá ligado? Eles são alguma coisa além. E o Malkav é um dos caras pelo qual eu baseio essa teoria pessoal minha. Eu acho totalmente... O La Sombra, o Simis, são antediluvianos que eles vão muito além da casca física. O Ravnus. Eu acho isso muito louco, me dá mais medo pensar do que seria, por exemplo, Caim, sabe? A entidade Caim, não o vampiro Caim, mas a entidade Caim, sabe? Ou a entidade Lilith, que passou os poderes, passou os poderes pra ele, passou o conhecimento pra ele. De novo, eu penso nesse nível de modo tão mitológico, que quando fala assim, mas e os antediluvianos? Os antediluvianos, gente, ninguém quer saber dos antediluvianos. Assim, o Sabá era os únicos doidos que queria saber deles, porque eles não conheciam. Depois que eles conheceram, eles falaram, ok, a gente viu que é assim, então a gente vai voltar. Tudo bem. Mas eu vejo muito isso, eu vejo essa questão de entidades. O que poderia pensar nessa questão de elementos Lovecraftianos, exatamente como antediluvianos, como figuras antediluvianos, sabe? Que, porra, você pega o Zapastura, que, tipo, Zarapastura, que fez o que fez só por simplesmente acordar. Ele simplesmente despertou, ele não fez nada, ele só levantou. E o que ele fez, chegou a fazer? Eu nem gosto de pensar na bomba de nêutron e no sol, raio de sol, esses bagulhos eu já acho muito estourado, mas o fato dele despertar, essa criatura despertar e ser uma coisa mais entidade, mais do que físico mesmo, sabe? Mas a influência dele, pra mim, foi importante de visualizar, né? Boa. Bom, matamos aqui toda a lore sheet e vamos agora às considerações finais. São aquelas últimas falas que cada um de nós vai dar sobre o contexto todo em torno dessa lore sheet. Lobo, você começa. Eu simplesmente amo o conceito de como a Teia tá trabalhando, do jeito que a gente viu agora. Para as pessoas que estão assistindo, tanto aqui no chat quanto no YouTube, tudo bem não concordar. Você pode achar que a Teia é completamente, sei lá, você pode achar que a Teia é Malkav físico, você pode achar que a Teia pode ser só uma ilusão. Enfim, mas eu acho que é interessante a gente abrir o escopo de como a Teia ela pode ser jogada numa realidade um pouco mais de influência, né? E o próprio Lore Sheet permite isso, permite que você tenha influência no jogo de um modo muito mais direto como personagem direto no cenário, e como essas ramificações da rede pode te ajudar.
pode ajudar não só seu personagem, mas você pode ajudar no jogo, sabe? Porque, de novo, nós estamos contando uma história compartilhada. Não é narrador versus jogador, não é o cenário versus jogador, tá todo mundo contando uma história. E eu gosto muito da teia, é que ela ajuda que você conte a história, sabe? Porque senão você vai ficar com medo, você narrador vai ficar com medo de que o jogador pegue o nível 3, o nível 4, o nível 5 e tipo quebre o seu jogo. Ou você como jogador, você vai pensar só nas bolinhas e você vai querer combar, sabe? E acho que não é bem por aí, é uma questão de tipo, a Lore Sheet ela é funcional para o que ela propõe, e é isso que eu gosto muito dela. Boa. Rafael. Eu tava trocando ideia aqui agora sobre essa coisa sobre as teias de cada cidade, né? Com o Daniel TK, Isso. né? E aí ele perguntou, né, o que separaria, né? Porque a gente comentou, né, sobre a teia de São Paulo, sobre a diferente da teia de Chicago, sobre outras teias, e assim, e aí ele perguntou o que separaria uma teia da outra. O que eu respondi para ele é que eu não separaria nem o fato não é a cidade, né, o domínio físico, mas sim as comunidades malcavianas. Você ter vários malcavianos no mesmo lugar vai criar essa teia. Entendeu? A teia é um emaranhado psíquico que vai rolar das interações desse clã, entendeu? E no meio desse emaranhado vai surgir uma entidade que vai navegar livremente por esses fios, entendeu? E essa entidade, ela tanto pode ser um vampiro quanto pode ser um espírito como dos Garou, pode ser uma entidade que você não precisa dar um nome, você não precisa dar um nome, uma origem para tudo, porque quando você nomeia, isso a gente, quem conhece lobisomem sabe, né? Quando a gente padroniza as coisas, quando você dá ficha pro negócio, você pode vencer, entendeu? Ela já é conhecida. E às vezes ele é desconhecido, entendeu? E tá tudo bem ser desconhecido. Muito do mundo das trevas é bom que seja desconhecido. Desconhecido é o melhor. É lindo que seja desconhecido. Desconhecido é melhor. Desconhecido no mundo das trevas, entendeu? Inclusive, quanto mais vocês mantiverem a teia como um fator desconhecido, melhor. Lembra aquele negócio que eu falei no começo, quando a gente começou a falar dos níveis da Lore Sheet. O que a gente discutiu é isso aqui, ó. O jogador vai ter acesso, é isso aqui, ó. Mesmo que ele tenha um nível 5, é isso aqui que ele vai lidar. Entendeu? A teia, ela é muito maior. As interações da teia são muito maiores. Entendeu? E é isso. Posso fazer um jabá rápido? Pode, pô. Ah, não. Eu tô fazendo algumas participações no canal do meu amigo, do Lucas, lá no Droga de Canal. Já saiu a primeira parte. A gente está fazendo análise literária do Drums Around the Fire, traduzido pela gente, né? Como Tambores ao Redor do Fogo, que foi a primeira antologia de contos que a White Wolf lançou. O Lucas está fazendo esse trabalho bem bacana no canal dele, de discutir livro por livro, e então ele está passando pelos livros bem dos primórdios. Ele está acabando agora os livros que saíram em 92, ele está saindo de lobisomem e está entrando em mago. E aí, fechando esse ciclo do lobisomem, a gente está falando sobre o Drums Around the Fire. Por que é importante o Drums Around the Fire? Porque é o primeiro livro de antologia, o primeiro livro de literatura mesmo. A gente fez a primeira parte, que era sobre os contos de Glória, né? O livro é dividido entre diversos capítulos, né? E esses capítulos são contos em separado, é uma antologia, então não é uma novel que você tem do começo ao fim, né? E aí a gente falou sobre os contos de Glória, e agora a gente está indo para os contos de honra, que vai ser lançado, se eu não me engano, amanhã também, conhecido como dia 9, certo? Sim, até. Exatamente. Se não acabar até lá, é dia 9. Exatamente. Boa. Então, no dia 9, se eu não me engano, também às 8 horas da noite, com o chat. Tá bom? Boa. Então, se vocês puderem colar lá para dar uma olhada no chat, vai ser bacana. O Contos de Honra tá bem legal, viu, galera? E é isso. Muito obrigado Beleza. pro Lobo por
ter Sim. aparecido, né? É isso, porra, eu fico feliz pra caralho, velho. Na boa, isso é maravilhoso. De novo, troca de experiências maravilhosa. Na boa. Detalhe, ele já Entre tá lá confirmado no- pro Shaolin, viu? Pelo amor de Deus, me chama. Se me chamar, eu vou ficar no chat, ficar Já spamando. sabe, já sabe. Quando chegar Shaolin, chama o lobo. Nossa, me chama. É o segundo lore cheat que eu mais amo. Boa. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um Comentando RPG, especial Lore Sheets do V5. Infelizmente, este é o último do ano de 2021, porque este que vos fala vai entrar de férias. Dia 13 entro de férias e dia 14, ó, rumo São Paulo. Vou dar um pulo pra lá, ver alguns parentes que estão por lá. Vai vir pra cá. Exatamente. É longe pra Dedéu, gente. É muito longe São Paulo, caramba. Nada aqui, velho. E aí, é impossível fazer, porque eu fico aqui com uma tela, com outra, administrando o chat, fazendo coisa, então não tem como fora de casa estar Justíssimo, administrando. E aí eu, quem sabe, faço alguns vídeos, mas vão tudo lá para a plataforma vermelhinha, não vai dar para fazer nada ao vivo. Então, já saibam que semana que vem não terá, só retornarei no dia 7, então a partir do dia 7 retomaremos as Lore Sheets do V5. Muito obrigado ao Lobo, ao Rafael por terem compartilhado comigo mais esse momento. Obrigado a todos do chat, vocês foram sensacionais. Um especial para a Tati, que acompanhou a gente do começo ao fim. O Lucas também, Lucas Mal, que também acompanhou a gente. E por sinal, todo mundo tem mal que acompanhou hoje. Hoje a população mal que foi grande Pra aqui no você chat. ver que pra você ver que Exatamente. a teia funciona. Então, exatamente. Boa. Então é isso. Vou pedir agora para o Lobo e o Rafael junto comigo dizer um tchau pra galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Alô, pessoal, um beijo. Nos Tchau pra vemos galera. aí.